Olá! Entre os fãs de super-heróis, é muito comum acontecer discussão sobre qual o herói mais forte. E se do lado da Marvel a gente tem o Thor, o Hulk, e agora recentemente no cinema a Capitã Marvel, na DC a gente tem a Mulher Maravilha e o Superman, que é imbatível. Só que na minha opinião, e eu vou explicar por quê, eu acho que eles não deveriam ser os super-heróis mais fortes. Eu acho que quem devia ser o super-herói mais forte deveria ser o que tivesse a maior velocidade, a maior aceleração. Ou seja, os super-heróis velocistas, aqueles que têm superpoder de velocidade. Dos super-heróis velocistas, o Flash talvez seja o mais conhecido. Não só porque ele é um super-herói desde a Era de Prata dos quadrinhos, mas também porque ele tem várias aparições na mídia, e eu não falo só do cinema. Ele também já apareceu em vários seriados, não só os seriados recentes, seriados antigos também. Mas para mim, a aparição mais legal dele, acho que é no desenho Liga da Justiça Sem Limites, em especial em um episódio que ele luta com o Brainiac. Nesse episódio, ele usa um poder relacionado à supervelocidade, que é o soco de massa infinita. Isso é muito legal. O Brainiac havia derrotado toda a liga, e aí só sobrou o Flash, e ele sozinho derrota o Brainiac. É muito legal. O Mercúrio eu nem preciso falar dele, né? No filme dos X-Men em especial, ele foi um marco nos filmes de super-herói, porque nunca um herói velocista teve os poderes de super velocidade tão bem retratado de uma forma tão legal de assistir. Foi a primeira vez que fizeram a super velocidade ficar tão legal assim. Lembrando que o Mercúrio também aparece nos filmes da Marvel, ainda que sem usar o nome de Mercúrio. Ele é chamado de Pietro, irmão da Wanda, mas a gente sabe que é o Mercúrio. E por que eu acho que os super-heróis velocistas tinham que ser os mais fortes também? É por causa da definição de força. A força está definida na segunda lei de Newton. Ele diz que a força é igual à multiplicação da massa, quantos quilogramas tem, vezes a aceleração. A aceleração é o tanto que a velocidade muda. Então, a força é a massa vezes a aceleração. Mas essa é a segunda lei de Newton. Ele também tem outras duas leis na mecânica. A primeira delas a gente chama de inércia. Aliás, vocês sabiam que inércia também foi o nome de uma super-heroína da Marvel? A super-heroína inércia da Marvel se chama Edith Freiberg. Ela é filha de um líder religioso ultraconservador, e ela desde pequenininha viu os poderes dela manifestar, e ela foi vítima de uma série de abusos, assim, uma história bem triste. Aí ela se juntou ao exército, e depois ela se juntou um grupo de super-heróis chamado Esquadrão Supremo. Não é um grupo muito famoso, ela tá aí na capa. Ah, vocês não enxergaram? Deixa eu mostrar. Dá pra entender porque pouca gente conhece ela, né? Olha a importância dela na capa. Bom, e os poderes dela? Ela é invulnerável, impenetrável e pode transferir energia cinética. Ela pode transferir energia cinética para pessoas ou para objetos, produzindo uma super força em si e nos outros. Energia cinética, vocês sabem que é energia do movimento. Eu achei estranho, porque de fato o poder dela não é a inércia. Eu achei que ela ia poder fazer o que está parado, permanecer parado, mas não, ela transfere energia cinética, ela transfere energia do movimento. A inércia é uma propriedade da matéria que mede a resistência que um corpo oferece para ser acelerado. Quanto maior for a inércia de um corpo, mais força você vai ter para colocar ele em movimento. Ou seja, a inércia é uma tendência das coisas permanecerem como elas estão. Um corpo que está parado tem a tendência de permanecer parado
a menos que uma força mude isso. E o corpo que está em movimento tem a tendência de permanecer em movimento, a menos que uma força mude isso. Para explicar isso, eu vou pegar nosso amiguinho aqui, o macaco Nerso, que vai ensinar a inércia. Macaco Nerso está andando sem cinto de segurança. Está em movimento. A tendência dele é permanecer em movimento. Aqui em câmera lenta. O carro parou. A tendência dele é continuar em movimento. Viu? Inércia. A tendência é de um corpo continuar em movimento se ele já está em movimento. A tendência de um corpo a continuar parado se ele estiver parado. E para não esquecer mesmo a inércia, vamos olhar de novo o que acontece quando alguém não usa o cinto de segurança. A tendência dele é permanecer em movimento, mesmo que o carro pare ao bater no obstáculo. Aí vocês podem se perguntar qual que é a terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton é a ação e reação. Ela diz que uma força não existe sozinha. As forças existem aos pares. Toda ação tem uma reação. Uma força não fica sozinha. E a reação como que é? É com a mesma intensidade, com a mesma direção, no sentido contrário e não atua no mesmo corpo. Por exemplo, um soco. Uma ação tem uma reação. A força que a mão faz no rosto, o rosto faz na mão. Com a mesma intensidade, a mesma direção e o sentido oposto. Fica mais fácil entender se você passar para pensar em alguns exemplos. Por exemplo, num drone ou num helicóptero, as hélices vão empurrar o ar para baixo e o ar vai empurrar o helicóptero para cima. Um outro exemplo talvez seja um barco. As hélices do barco empurram a água para trás e a água empurra o barco para frente. Para reforçar mais uma vez, vocês não esquecerem quais são as 3 leis de Newton. A primeira, inércia. O que está parado tende a ficar parado. O que está em movimento tende a ficar em movimento, a menos que uma força mude isso. Segunda lei, a força é a massa vezes a aceleração. A segunda lei ensina a gente como calcular a força. E a terceira lei? A terceira lei é da ação e reação. Toda ação tem uma reação. Com a mesma intensidade, a mesma direção, o sentido diferente e acontece em corpos diferentes. Bom, agora depois de falar as 3 leis de Newton, acho que vocês entendem por que eu acho que o Flash deveria ser o super-herói mais forte da DC e o Mercúrio o super-herói mais forte da Marvel. Na minha opinião, o Flash deveria ser mais forte até que o Superman. Afinal, ele tem uma aceleração enorme. Imagine então se o Flash tivesse uma massa muito grande, ele fosse muito pesado. Peso é uma força, lembrando. Se ele tivesse uma massa muito grande, ele seria mais forte ainda, porque a força é igual a massa vezes a aceleração. Pensa também na força de reação para cada pancada do Flash. Ele ia levar uma pancada de volta, ele ia ter que ter uma resistência muito grande, né? E pensa na inércia, a tendência dele de ficar em movimento ou de parar. É muito legal pensar nas 3 leis de Newton quando você pensa nos super-heróis. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se curtiram, por favor, cliquem, curtam, comentem, façam sugestões de vídeos nos comentários. Muito obrigado por assistir esse vídeo.